Imagine só, um sorriso forçado, lábios selados e uma verdade que só você conhece. Essa é a história da Tânia, que um dia resolveu sumir. Não levou quase nada, apenas uma bolsa pequena e os documentos. Nem os pais nem as amigas souberam para onde ela foi. O medo era simples: se Roma descobrisse, suas ameaças se tornariam realidade. E isso, ela não suportaria. Porque as palavras que ele cuspiu naquela noite de bebida e mugaria ainda ecoavam em seu corpo, junto com os empurrões e beliscões que deixavam marcas roxas na pele. A mãe chorava sem entender. Denuncie, filha. Eu arrumo jeito nesse genro, implorava. Mas Tânia sabia, ele era encantador demais. Sabia manipular, conquistar pessoas. E sem provas, sua palavra não valeria nada. Os hematomas sumiam rápido, mas as humilhações? Essas ele escolhia a hora certa. Quando ela estava vulnerável na cama ou no banho sonolenta com o celular longe. Quantas vezes ela tentou gravar suas ameaças? Quantas vezes ele, como se lesse seus pensamentos, arrancava o telefone de suas mãos antes que ela pudesse fazer qualquer coisa? Quantas vezes ela jurou ir embora, mas ele se ajoelhava, chorava, prometia mudar, jurava terapia. E ela, ingênua, acreditava. Até perceber que caíra na mesma armadilha. Novamente. Mas quando descobriu que esperava um filho, o medo foi além dela mesma. Era pelo bebê, agora sua responsabilidade. Não contou ao marido. Esperou o momento certo e fugiu para uma grande cidade, onde poderia se perder. Ele não a procurou. Não porque não quisesse, mas porque encontrou o teste de gravidez esquecido em algum canto do apartamento. Roma nunca quis filhos. Uma esposa grávida perdeu todo o valor aos seus olhos. O divórcio foi rápido, sem resistência. Tânia se reestabeleceu. Arrumou emprego, contou com a ajuda da mãe no início. Não olhava para trás, nem sonhava com o futuro. Achava que com um filho ninguém a queria. Até que ele apareceu. Foi numa noite comum, quando deixou o filho com a mãe e saiu com uma amiga para ver um filme ao ar livre projetado numa tela gigante na praça. As pessoas se sentavam onde podiam, riam, comentavam. Paulo se aproximou, sentou ao lado delas e a conversa fluiu natural. Uma coisa levou a outra, e acabaram os três num café próximo. A amiga, com um sorriso cúmplice, inventou uma desculpa e sumiu, deixando Tânia sozinha com aquele homem simpático. Talvez seja o destino, pensou ela, quando ele a beijou pela primeira vez. E mais ainda quando disse: um filho não é problema. Pelo contrário, é uma bênção. Você já sabe o que é ser mãe, e eu sempre sonhei com uma família grande. Vou amar seu filho como se fosse meu. Ela acreditou, talvez por cansaço, talvez por necessidade. A mãe ajudava, mas não substituía um pai para o menino, nem um ombro forte para se apoiar. E Tânia queria isso. Precisava. Confessou a Paulo sobre o passado, sobre a mãe que não era pobre, sobre a fraqueza que a impedira de reagir antes. Casaram-se. Por um tempo, tudo parecia bem. Até que Paulo começou a mudar. Primeiro em pequenos detalhes, depois em atitudes que a faziam tremer. Palavras duras, empurrões, críticas infundadas. Você é uma péssima esposa, repetia ele. Nada lhe agradava, nem sua voz, nem seu salário, nem suas amigas, nem sequer sua mãe. Mas fora de casa, era o marido perfeito, o padrasto exemplar, o genro que a sogra adorava. Tânia se esgotava para sustentar a fachada, enquanto ele gastava sem limites, como se o dinheiro fosse só dele. E para garantir seu silêncio, usava a arma que tinha, o filho. Se abrir a boca, seu menino vai sentir minha raiva primeiro. Não acha que vai gostar do resultado, então fique quieta. Ela aguentou um mês, até o dia em que Paulo ameaçou Yuri e seu filho. Foi então que Tânia agiu. A mãe ligou para o genro com um tom alegre. Zinho, vou te fazer uma surpresa no seu aniversário. Não precisa de motivo para visitar minha nora e meu neto, não é? Tenho um presentão para você. Uma coisa que vai adorar. Ao fundo, o coração de Tânia disparou quando ele percebeu. Você comprou um carro? Comprei sim, e só entrego pessoalmente no dia da festa. Então se prepare porque estou indo. Desligou e ele, eufórico, virou-se para a esposa. Sua mãe vem. Vamos fazer tudo bonito. E você? Trabalhou aquele dia, mentiu Tânia, já sabendo que não adiantaria discutir. Ele sorriu, satisfeito. Ela apenas assentiu, olhando para a mãe com um misto de gratidão e urgência. Porque dessa vez ela não fugiria sozinha. E dessa vez não haveria volta. Masha não contava com ela em seus planos de uma vida longa e tranquila. 2 dias antes da festa, o marido já começava a atormentá-la com exigências. Tânia corria de um supermercado a outro, esfregava o apartamento até brilhar, escrevia cardápios que depois rasgava porque Paulo não gostou.
Passou a noite inteira de pé suando sobre o fogão, e quando finalmente poderia descansar, arrumou-se com esmero, porque ele ordenou. Não faltava mais nada, sua mãe fazendo perguntas inconvenientes. Então você vai sorrir, vai trancar a cara e vai fingir que tudo é perfeito. E diga à sua mãe que não é só um jubileu, é uma promessa de carro. Se ela desistir por causa de vocês, vai se arrepender. Tânia apertou o filho contra o peito, tapando-lhe os ouvidos com as mãos, enquanto os dentes rangiam de tanto segurar o choro. Aguenta mais um pouco. Que ele ameace, que ele grite, até que a mãe chegasse. E ela chegou, pontual como sempre. O genro, impaciente, tentou descer para admirar o presente, mas foi barrado por um olhar gelado. Cedo demais, Ziotek. Espere. A mulher sentou-se à mesa, observou a filha por um longo segundo e suspirou 2 vezes, como se o peso do mundo estivesse ali, naquelas paredes. Quando os convidados se acomodaram e um silêncio tenso pairou sobre a mesa, ela levantou seu copo já cheio, tossiu levemente para chamar atenção. Bom, Ziotek. Parabéns. Os olhos percorreram cada rosto, os pais de Paulo, colegas de trabalho, amigos de fachada. Desejo que te amem tanto quanto você ama sua esposa. E que te tratem da mesma forma. Uma pausa. O vinho balançou no cristal, e que Deus te livre de ter filhos. Porque monstros como você não merecem. O murmúrio explodiu em caos. Tânia empalideceu, mas não se mexeu, nem um músculo, nem um piscar. Paulo, porém, saltou da cadeira vermelho de raiva. O que foi isso? O que você está dizendo? A mãe nem se abalou. A verdade dói? Ou sua família não sabe como você trata a mulher e o enteado? Espancar, ameaçar, chantagear, roubar o dinheiro dela. Achou que eu não descobriria? Ela inclinou-se para frente, voz baixa e cortante. Sua nora é inteligente, Ziotek. Gravou tudo. Áudio, vídeo. Cada palavra sua, cada tapa. Paulo tentou avançar, mas ela ergueu a mão. Sente-se, antes que a polícia interprete isso como agressão. As pernas dele fraquejaram. Ele obedeceu gaguejando. Que polícia? A comum. Aquela que vai te ensinar a diferença entre o certo e o errado. Os convidados se dividiram entre indignação e consternação. Os pais de Paulo tentaram intervir, os colegas cochichavam, mas Tânia já estava de pé, colada à mãe, o filho abraçado contra suas pernas. Esperou. E quando as sirenes soaram lá fora, finalmente respirou. A noite foi longa, depoimentos, acusações, a humilhação de Paulo sendo algemado. Mas quando a porta se fechou atrás dele, Tânia olhou para a casa que ela pagava, para os cadeados novos que mandou instalar, para a mãe que agora dormiria no quarto de hóspedes. Os sogros vieram buscar as coisas do filho no dia seguinte, sem olhá-la nos olhos, murmurando desculpas. Ela não os culpou. Entregou cada objeto, cada roupa, cada mentira que sobrara. Depois veio o divórcio, a custódia, o silêncio juiz que confirmou. Ele não voltaria. Tânia jurou nunca mais se casar. Dedico-se ao trabalho, ao filho, e mesmo quando homens cruzavam seu caminho, mantinham-os à distância, perto o suficiente para rir, longe demais para machucar. Só quando o filho partiu para a universidade, anos depois, é que ela permitiu-se confiar novamente. Agora madura e independente, era ela quem sustentava a mãe. E quando escolheu um homem, não foi pelas palavras bonitas, mas pelas ações, pela maneira como ele segurou sua mão em público, como respeitou seus silêncios, como olhou para seu filho como se fosse seu. Escreva nos comentários. Que lição você tira dessa história? Seus likes são abraços através da tela. Inscreva-se para mais histórias de calor humano, porque todo recomeço nasce da coragem de agradecer por quem nunca desistiu de você.